Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Lamentavelmente, hoje eu não consegui fazer a lição cedo, mas eu quero deixar com vocês uma pequena mensagem da lição de domingo, com o título Proclamando a Ressurreição de Cristo. A maneira como Jesus fala em Lucas capítulo 24, naquele caminho, naquele percurso, no caminho para Emaús, quando tem dois discípulos ali, e Jesus se envolve com eles e começa a ouvir a conversa deles e acaba então envolvendo-se, ou escuta a conversa e depois se envolve na conversa. E ele pergunta sobre de quem estavam falando e eles respondem, né? Você não está sabendo disso? Estava com os olhos tão emaranhados por suas lágrimas e angústias que não perceberam que eu estava ali ao seu lado. Jesus, naquele momento, ele começa então a falar para eles, discorrendo todas as escrituras, o que está em Mateus 24, Lucas 24, perdão, onde ele fala que ele, começando por Moisés, pelos profetas e os demais, ele chega a dizer assim, não convinha que era para se cumprir o que estava escrito sobre ele nos profetas e nos salmos, ou seja, o que estava dito sobre Cristo ia de fato concretizar. E você encontra isso no capítulo 16 do livro de Salmos, você encontra também no Salmo 118, Salmo 2, Salmo 22, esses capítulos dos livros de Salmos, lembrando, né, que os Salmos eram cantados pelo povo judeu, e esses cânticos ali envolvia a condição do Messias sofredor, e que ele não iria ficar na sepultura. Ali era escrito que ele passaria 3 dias, de acordo com o livro de Jonas, né, que Jesus usa aquele texto de Jonas para também fazer ênfase sobre o que aconteceria com ele, como sinal que ele teria dito. Oséias 6, verso 2, também chega a descrever sobre a situação da morte de Jesus. Isaías capítulo 53, você encontra ali também falando sobre o servo sofredor. Então, assim, todos esses capítulos do Antigo Testamento estavam envolvendo aquele que Paulo falou. Não só o que Paulo falou, mas que o próprio Cristo falou, relatado por Lucas capítulo 24. E em Coríntios capítulo 15, ele começa a falar sobre o Evangelho de Cristo, as boas novas, as boas notícias. Isso, irmãos, ele perpetuou todo o trajeto do Novo Testamento. Quando Jesus nasce, os anjos dizem para os pastores, eis que vos trago uma boa nova, uma boa notícia, um evangelho, para todos aqueles que estão agora aqui para ouvir, não só os pastores, né? Essa boa nova, ela traria paz e conforto para todo o planeta, todo o mundo. E ele então fala, essa boa nova, ele permeia toda a Bíblia. E Jesus, de fato, ele é o próprio Evangelho. Jesus é essa boa notícia, essa boa nova. E o que Cristo relata aqui é que ele iria viver, e ele chega a dizer, né? Não convinha que se cumprisse o que dele era dito, que ele precisaria sofrer, passar por perseguição, ser açoitado, morto, mas que no terceiro dia ressuscitasse. Jesus deixou isso muito claro e ele validou em cada momento o que a Escritura dizia sobre ele. Ele chega a falar sobre isso quando vai ser batizado por João, né? João fala assim, eu não sou digno de tirar sua sandália, mas eu que deveria ser batizado por ti, e é tu que vem a mim? Aí Jesus fala para ele assim, olha, importa que seja assim, para que se cumpra toda a justiça, em outras palavras, para que se cumpra o que foi dito dele, que ele seria ungido, de acordo com o livro de Daniel. Então, assim, tudo referente a Cristo foi cumprido nele. Jamais poderíamos esperar um outro Jesus, senão este que veio, este que morreu, este que ressuscitou e este que virá. E a mensagem de ressurreição aqui, Paulo deixa muito claro no capítulo 15, que eles deveriam recebê-la, crer nela e permanecer pregando sobre ela. Eu não posso, irmão, dizer que creio em algo se eu não falo sobre aquilo. Se eu dizer que eu creio e eu não falo sobre aquilo, o meu testemunho não tem validade. Porque eu digo que creio só por aparência, mas eu não tenho substância para poder defender aquilo que eu acredito e, acima de tudo, motivar outros a acreditar. Eu tenho que falar muito para os outros da ressurreição de Jesus e da sua breve volta. Porque se Cristo não veio, não morreu e não ressuscitou, Paulo descreve no capítulo 15, é vã a vossa fé e a vossa pregação. O que você prega não tem utilidade nenhuma. E o pior de tudo, vocês perecerão em seus pecados. Porque Cristo veio como morte vicária, uma morte que foi entregue para a minha salvação, para a sua salvação. É tanto que o texto de João 3,16 fala, né? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que eu e você possamos crer nessa palavra com propriedade. Crermos, na verdade, na ressurreição de Cristo, porque ela de fato aconteceu. Paulo chega a descrever aqui no capítulo 15 que ele foi visto por mais de 500 pessoas, dos quais a maioria ainda estava viva quando a carta foi escrita, mas alguns já tinham morrido. Ele fala, alguns já dormem. Então, se vocês estiverem em dúvida,
fale com as testemunhas oculares, porque elas ainda estão aqui no meio de nós. Paulo validou com muita segurança aquilo que ele tinha recebido de Cristo através da sua revelação. Então, assim, eu e você, nós temos a Bíblia Sagrada, e através dela podemos ter a certeza de que esse Jesus, como diz no livro de Atos, que vocês viram subir, virá da mesma forma. Que eu e você possamos continuar crendo e alimentando a fé dos outros de que tudo neste mundo tem prazo de validade e vai acabar. Jesus está às portas, graças a Ele por isso. Que Deus, portanto, nos fortaleça a fé e nos faça cada dia desenvolver a nossa espiritualidade e a confiança nele até Ele voltar. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pela Tua palavra, pelos conselhos e, acima de tudo, pela esperança da Tua breve volta. Dá-nos, ó Deus, perseverança e persistência nisso, e que possamos continuar crendo até o Senhor voltar. Nós te pedimos essas bênçãos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.